Fala galera, ciclista cético novamente. Sim, faz tempo pra caralho que eu não posto um vídeo. Primeiramente, fora Temer. Em segundo lugar, quero agradecer a todos que mandaram mensagens me incentivando a voltar a gravar vídeos e todo o carinho que recebi durante minha ausência. Pretendo voltar a postar vídeos, com certeza não será com a mesma intensidade de antes, porque hoje meu dia a dia não permite, mas espero conseguir fazer pelo menos uns 2 ou 3 vídeos por mês. Eu irei retomar todas as séries do canal, mas para essa minha volta vou lançar uma nova série. Será uma série com perguntas direcionadas especificamente aos cristãos. A base dessa série será o livro 50 Perguntas Simples para Todo Cristão, do Guy P. Harrison, o mesmo autor do livro que é a base da série 50 Razões que as Pessoas Dão para Acreditar em Deus. Sem mais delongas, vamos para a primeira delas. O cristianismo faz sentido? Essa é provavelmente a mais importante e simples pergunta de todas. O cristianismo faz sentido? Você está suficientemente convencido disso para se declarar como cristão? Apesar de parecer totalmente razoável para qualquer um que seja cético ao cristianismo, os que estão dentro dessa religião podem considerar ofensivo, mal educado e até mesmo uma coisa idiota de se perguntar. Mas se levarmos em conta o que os cristãos acreditam estar em jogo, não deveríamos todos, incluindo os cristãos, fazermos essa pergunta? Isso faz sentido? Essa pergunta vai muito além de implicar com contradições na Bíblia ou supostos benefícios da reza. Ela é sobre o conceito básico, os princípios fundamentais que distinguem o cristianismo das outras religiões. Obviamente não tem como resumir de uma forma que agrade todos os cristãos, mas aqui vai uma tentativa. Existe um Deus que enviou seu Filho, Jesus, ao mundo para que ele pudesse morrer por nós. Seu sacrifício foi o perdão dos nossos pecados, que permite que sejamos salvos da morte e desfrutemos a vida eterna no paraíso. Sem Jesus, estaríamos todos condenados por causa da nossa natureza inerentemente pecadora. Nesse ato extremo de misericórdia, Deus nos salvou de nós mesmos. E tudo o que temos que fazer em retorno para aceitar o seu presente é nos arrependermos de nossos pecados e aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Acredito que essa descrição seja a mais concisa que alguém possa dar, sem se enveredar muito em infindáveis conflitos de doutrina entre as várias versões do cristianismo. Mesmo assim, tenho certeza que ainda haverão aqueles que acharão necessário remover ou acrescentar algo. Mas acredito que a maioria vai concordar que seja um resumo justo e correto. Agora vamos analisar para ver o que acontece. Existe um Deus que enviou seu Filho, Jesus, ao mundo para que ele pudesse morrer por nós. Já de cara, somos confrontados com um problema enorme. Jesus é Deus e Deus é Jesus. Como é possível dizer que Deus enviou seu Filho e o sacrificou por nós quando eles são a mesma coisa? Muitos cristãos não param para refletir sobre isso. Mas segundo a doutrina da Santíssima Trindade, Deus, o Pai, e Jesus, o Filho, são o mesmo ser. Isso não é algo trivial, nem um ponto pequeno usado por quem duvida para incomodar os cristãos. Céticos sinceros reconhecem um problema fundamental com essa história. A Santíssima Trindade, há muito, é considerada uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. Não é racionalmente possível ignorá-la em uma discussão séria sobre o cristianismo, porque, se verdadeira, significa que Deus enviou a si próprio para a Terra, sacrificou a si mesmo para si mesmo, e então retornou para estar consigo mesmo. Um cético só pode olhar para isso e perguntar como isso pode fazer algum sentido. Não é rude ou injusto tentar conciliar o sacrifício da vida de Jesus com o conceito da Santíssima Trindade. Me parece extremamente necessário se queremos responder à pergunta de se o cristianismo faz sentido. É muito comum o cristão justapor o horror da crucificação com o amor que Deus tem para nós ao permitir que seu filho sofra e morra. Vários pedem que imaginemos o quão difícil seria sacrificar o nosso próprio filho. Mas não é a mesma coisa. Deixemos de lado a dor temporária. Se Jesus era Deus e sabia que ele iria retornar ao céu após sua morte, onde está o grande sacrifício? Do que Jesus/Deus abriu mão? Morrer por 3 dias está mais para tirar uma folga do que para um sacrifício. Esse é o tipo de coisa que céticos se questionam quando tentam entender o cristianismo. Não é uma questão de querer questionar ou ser cabeça dura. É uma questão básica de compreensão. Existe um problema sério e aparente com a afirmação de que Deus enviou seu Filho para a Terra em sacrifício por nós, porque Deus e Jesus são supostamente o mesmo ser.
Seu sacrifício foi o perdão dos nossos pecados, que permite que sejamos salvos da morte e desfrutemos a vida eterna no paraíso. Se a crucificação de Jesus realmente foi o show de horror que os cristãos afirmam que foi, então a pergunta óbvia que vem à cabeça de qualquer um que esteja cético à proposta do cristianismo é: por quê? Por que Jesus ou qualquer outro que seja, Deus ou humano, tinha que sofrer e morrer? Sacrifício humano? Sério mesmo? O pior é que não é incomum cristãos usarem o fato de outras religiões sacrificarem pessoas como justificativa para Deus dizimar a população que a praticava. Eles nem mesmo conseguem perceber que o cristianismo não é contra sacrifício humano. Muito pelo contrário, eles veneram o sacrifício humano. A diferença é que eles só acreditam que um único sacrifício foi válido. Se isso aconteceu, como os cristãos afirmam que aconteceu e pelas razões que eles afirmam, tem que ter uma justificativa melhor, uma explicação racional de por que isso era necessário. Por que um Deus teria necessidade de um ato tão primitivo e repugnante para nos perdoar e nos salvar do seu julgamento? A maioria das sociedades na Terra se deram conta séculos atrás de que sacrifício humano é tão bárbaro quanto primitivo. As pessoas se deram conta de que tais práticas eram cruel, estúpidas e desnecessárias, e que como punição ou ritual religioso, isto estava abaixo de nós como humanos. Nós somos melhores que isso. Mas então, por que Deus precisaria de tal ato para oferecer uma saída para a humanidade? Se nós somos melhores que isso, por que Deus não é? Ele não conseguia pensar em uma forma melhor? Mas ainda, se ele é Deus, ele não está no comando? Por que ele precisaria fazer qualquer coisa para nos dar um caminho para a salvação e para o paraíso? Ele não podia simplesmente pular toda a lenta e agonizante morte de Jesus e simplesmente nos perdoar? Ele estava de alguma forma preso a alguma lei que ele era obrigado a seguir? Por que isso? Essa é uma das perguntas para a qual nunca ouvi uma resposta. Pelo menos não uma resposta que satisfizesse qualquer um que já não fosse cristão. O melhor que eles oferecem é simplesmente repetir que Jesus tinha que tomar nossos pecados para que pudéssemos ser salvos, sem nem tentar explicar o porquê. Ou então eles vêm com o velho e péssimo: não podemos entender os caminhos de Deus. Mas isso não é exatamente conceder que tal coisa não faz sentido? Para mim, isso vai além de conceder que não faz sentido. É também afirmar que nem adianta procurar por um sentido. Esse é o evento central e mais importante de todos no qual o cristianismo é baseado. E parece completamente desnecessário para um não cristão. E os cristãos parecem ser incapazes de oferecer uma explicação satisfatória. Por que Jesus precisa absorver nossos pecados de uma forma que envolva açoitamentos, socos, perfuração, pregos e martelos? Parece muito mais uma história que povos primitivos contariam, acreditariam e admirariam do que as ações reais de um Deus que governa o universo. Sem Jesus, estaríamos todos condenados por causa da nossa natureza inerentemente pecadora. Nesse ato extremo de misericórdia, Deus nos salvou de nós mesmos. O pecado original é um conceito tão antigo que muitos já nem se dão conta mais do quão bizarro ele realmente é. Mas até um cristão, se parar um pouco para pensar sobre isso, vai perceber que a conta não fecha. Somos inerentemente culpados, condenados antes mesmo de aprendermos a andar e falar. Que tipo de justiça é essa? Para céticos do cristianismo, parece absurdo ver recém-nascidos como defeituosos, condenados para sempre na ausência de uma intervenção espiritual. Tudo bem que ninguém seja perfeito, mas inerentemente falho ao nascer e merecedor de agonia eterna no inferno? Sério mesmo? Não vamos nos enveredar em alegações de que somos todos membros de uma espécie corrompida e caída do nascimento. Mas devemos questionar por que é que precisamos ser salvos em primeiro lugar. Do que exatamente precisamos ser salvos? A resposta é Deus. Ele e suas regras são as ameaças que nós humanos imperfeitos enfrentamos. Portanto, Deus, na forma de Jesus, se ofereceu para nos salvar dele mesmo. Isso é bem estranho para dizer o mínimo. Mesmo assim, bilhões de cristãos, geração após geração, afirmam ser profundamente gratos a Deus por esse presente da salvação. Não que eu ligue para respeitar crenças alheias, não ligo. Mas não é com intenção de desrespeitar os cristãos que chamo a atenção a como isso se parece com um mafioso achacando um lojista. Garantindo proteção para que a loja não pegue fogo, portanto que o lojista dê o que ele está pedindo. Se o lojista não pagar, é claro que é ele mesmo que irá botar fogo na loja. Ou seja, o mafioso está protegendo o lojista do próprio mafioso. Se o bombeiro põe fogo na minha casa com a minha família dentro e depois salva metade dela, ele é um herói?
Muitos céticos tendem a ficar frustrados com sua incapacidade de ver sentido em algo que milhões de cristãos insistem que faz perfeito sentido. Nós somente reconhecemos abertamente o que nos parece óbvio. Não faz sentido adorar ninguém, Deus ou pessoa, que salve os outros de um mal particular que existe somente por causa dessa pessoa ou Deus. E tudo que temos que fazer em retorno para aceitar o seu presente é nos arrependermos de nossos pecados e aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Isso pode parecer uma instrução simples, mas de forma alguma é fácil para quem é cético e valoriza a verdade e a honestidade. Uma pessoa não pode aceitar Jesus sem antes se convencer de que ele é o verdadeiro Deus. Cristãos dificilmente percebem este obstáculo básico para não cristãos. Todos os detalhes da vida de Jesus, oferta de salvação, importam em nada se alguém não acredita que ele seja real. Alguns cristãos afirmam que você deve ir à igreja, rezar, ler a Bíblia e você encontrará Jesus. Eu sei que eles querem dizer que Jesus se revelará para você se você mostrar fé nele. Mas isso soa demais como uma receita para uma ilusão autoinduzida. Ninguém que verdadeiramente respeite o pensamento racional e valorize a busca pela verdade aceitará fazer isso. Além disso, por que um Deus desejaria que abandonássemos a razão em favor de um processo de autoilusão? O mesmo processo pode te levar a acreditar em qualquer coisa, em qualquer Deus. Um Deus verdadeiro não iria preferir um processo que só levasse a ele? Para alguém de cabeça aberta que valoriza a razão, o cristianismo não parece fazer nenhum sentido. Não é à toa que, na tentativa de deixar clara essa falta de sentido, algumas pessoas oferecem um resumo um pouco diferente do que eu apresentei no começo. Algo mais ou menos assim. Cristianismo é a crença de que um zumbi cósmico que se sacrificou para ele mesmo pode te fazer viver eternamente se você disser telepaticamente a ele que o aceita como mestre, para que ele possa remover a força do mal da sua alma que está presente na humanidade porque uma mulher costela foi convencida por uma cobra falante a comer de uma árvore mágica. Porque, mesmo ele sendo todo-poderoso, só assim ele pode nos livrar dele mesmo. Se você é cristão, eu gostaria de saber a sua opinião sobre tudo isso. Como você responde essas perguntas? Deixe seu comentário.